coletiva, uma constelação online e em grupo. E eu vou explicar para vocês como tudo isso vai acontecer, tá? Só um minutinho, deixa eu ver aqui, tá. E aí, eu queria saber primeiro de tudo, vocês estão me escutando direitinho? Tá tudo bem? Ótimo, ótimo. Sim. Muito bem. Ótimo. Nós somos, então, 124 pessoas nesse momento. E eu agradeço muito a presença de cada uma de vocês e quero honrar essa presença de vocês, revertendo em algo que seja importante, que seja substancial, que seja importante para a sua vida. E o que eu separei como tema é uma constelação do feminino, né? Então, por que constelar o feminino? O feminino tem uma história. Na história da humanidade, o feminino ele foi, vamos dizer, aviltado, ele foi desrespeitado, ele foi coisificado, né? A mulher foi tratada durante milhares como, pelo fato de não ter a mesma força do homem, ela foi passível de ser dominada pela força. Só que as mulheres têm isso daqui. A mulher tem o feminino, a mulher tem a força do novo, da criação. A mulher é que nem a semente, ela tem uma força de algo novo dentro dela. E tudo isso fez com que a humanidade, de alguma maneira, hoje, passasse por uma transição de era, assim como na época de Jesus passou da era de Áries para a era de Peixes, agora nós estamos passando para a era de Aquário, e essa transição ela se faz, como todos nós estamos vendo, com um choque por todo o mundo e algo que envolve o mundo inteiro, né? Então, o feminino, ele tem uma força própria do feminino, que não é, vamos dizer assim, comparável, não é mensurável em termos de comparação com o masculino, que são coisas muito diferentes. O masculino é para fora, né? O feminino é para dentro. O masculino é ação, acolhimento. São opostos em diversos setores. Mas o que acontece é que as mulheres hoje, e isso faz parte do Dia Internacional da Mulher hoje, ela tem essa conexão com as antepassadas, e nessa força dessa conexão com os antepassados, ela pode nutrir o seu feminino, e em conexão com esse feminino, ter uma vida muito mais leve, saudável e prazerosa. São 3 temas, né? São 3 lemas que eu trabalho no Instituto da Ailton Meira, que é uma vida mais leve, com menos culpa, saudável, mais intensa, mais equilibrada, mais harmoniosa. E o terceiro ponto é prazerosa, porque o prazer ele precisa antes de permissão. O prazer não é algo que a gente tem porque a gente quer. O prazer é algo que a gente tem porque a gente permite alcançar. E antes disso, eu queria falar, então, um pouco da minha história com a constelação, né? E por que eu me tornei constelador. Eu tenho, na minha história como médico, sempre agido a favor do feminino. Eu sou um dos precursores do parto humanizado no Brasil, na década de 80. Como não existia no Brasil ainda, eu terminei a residência médica, não existia aqui no Brasil quem pudesse me dar um treinamento para fazer partos humanizados com segurança. E eu acabei indo para a França, fui para Paris, fiz um estágio numa maternidade, tive contato com Le Boyer, tive contato com Michel Audin, com Janet Balaskas, com tanta gente, e fiz um curso de homeopatia aplicada à obstetrícia. E sempre, quando eu voltei para o Brasil, os primeiros partos, comecei a fazer partos na água, partos domiciliares, por um tempo, né? Fiz isso até há 10 anos atrás. E nesse tempo, nesse período, eu sempre me coloquei a favor do feminino,
Então, a minha ação, meu efeito, minha atitude como obstetra era estar do lado dessa mulher e dar a ela o parto que ela se sentisse melhor, o parto que ela se sentisse mais segura e saudável. Esse era o meu papel. E tornar, na parte médica, que ele fosse um parto seguro. E há 11 anos atrás, eu passei por uma experiência de constelação familiar sistêmica. E ali na constelação começaram a cair muitas fichas. Uma delas é que eu não estava com a minha vida nas minhas mãos. Eu era passageiro. Eu estava no banco do motorista. Eu estava sendo conduzido pelas minhas crenças, por aquilo que eu construí no passado. Então, ali não rendia, não estava. E isso foi um processo, basicamente, entrar em contato com meu pai, de revisitar meu pai, redescobrir meu pai e conhecer meu pai diferentemente daquilo que eu conhecia, com um olhar neutro, com um olhar sem julgamento, sem viés, sem preconceito. E aí eu descobri a força desse homem, a gentileza que ele tinha, as qualidades dele, a criatividade, a determinação, a capacidade de começar do zero, tantas vezes na vida, né? Saiu do sertão da Bahia, veio para Salvador, conseguiu um emprego, largou tudo, veio para São Paulo, começou porque tinha um sonho, e como ele foi atrás desse sonho, como ele se tornou caminhoneiro, e depois como ele sai do caminhão, entra na faculdade de Direito, se torna advogado, e depois professor, defende tese e vira um professor de Direito, enfim. Então eu vi nele essa força toda. Isso me deu muita base para eu empreender as minhas mudanças. E eu rompi com aquilo, com as situações onde eu estava, onde eu me colocava como, vamos dizer assim, como salvador. A grande mudança foi essa, eu sair, abrir mão de sair do aspecto de salvador, né? Então, vamos lá, vou colocar esse fone aqui. E agora, como é que tá? Eu vou... Espera aí um pouquinho só. Tem gente com fone, com o microfone aberto. Quem é que tá? Por favor, fechar. A Viviane tá. Desativar, deixa eu ver. Tem mais aí gente com o som aberto? Porque fica realmente um ruído e desconcentra todo mundo, né? Tá? Agradeço manter os microfones desligados. Então, a constelação, ela se tornou para mim um motivo de autoconhecimento, tá? E de poder de gerenciamento da minha própria vida. E isso me fez depois, quando eu compartilhei isso com mais pessoas, eu acabei compartilhando com mais pessoas e comecei cursos, comecei workshops, comecei a fazer esses trabalhos individuais, fui trazendo para a minha prática de consultório, no atendimento da homeopatia, da ginecologia, da obstetrícia, tudo com constelação. Até nos partos eu comecei a usar. Foi tremendo, e isso resultou numa nova vida para mim. Eu conheci a minha atual esposa, depois disso eu estava preparado, e nós temos uma filha, que é a Alice, que está com 5 anos e meio. Então, sou muito grato a todo esse processo, a constelação, ao Bert Hellinger, porque eu pude conhecer pessoalmente várias vezes, fui trabalhado por ele. E hoje eu reverto isso, quero devolver isso para vocês, porque eu recebi, tá? Muito bem, então, o que é a constelação? Imagino que alguns de vocês aqui não... Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Tá, eu vou desligar. Cadê o microfone? Aqui vou desativar o som de todos. Pronto. Então, é mais fácil, porque com o som de vocês desativado não entra ninguém com desavisado, porque realmente atrapalha. A constelação familiar sistêmica, ela é um campo de vibração, é um campo vibracional, é um campo de almas. É um campo definido pela física quântica como um campo morfogenético, aonde cada pessoa
através da vibração do seu DNA, ela conecta com a informação da vibração daquele campo, e com essa informação, ela entra em contato com as sensações, com os sentimentos, com as emoções, com fatos que aconteceram com as pessoas com as quais ela está relacionada. Isso quando a gente constela uma pessoa. Então, uma pessoa traz um problema, ela vai constelar, sei lá, por exemplo, a endometriose dela, a doença dela. Então, eu vou colocar ela, o pai, a mãe, a endometriose, o avô. E conforme essas pessoas vão entrando, elas conectam com essa energia de representação do DNA, que traz toda a informação que vem como fala? Da ancestralidade. Então, hoje, a gente aqui, fazendo uma constelação coletiva, as pessoas que vão representar de preferência, eu peço que já tenham tido essa experiência de ser representante em alguma outra constelação. Então, quem está participando hoje pela primeira vez, eu vou pedir para que você assista, tá? E é isso. Então, se você puder assistir, ótimo, beleza. Quem já participou pode ser representante. Então é isso. E na constelação, o que você vai ganhar? O que você vai receber? Você vai receber a informação que essas pessoas que forem representantes vão trazer relativas ao feminino, que é o seu feminino, e você vai poder, dessa maneira, dar um salto através dessa informação e ter um novo posicionamento diante da vida. Se você quiser, né? E quem quiser aproveitar. Então, constelação cura? Não. Constelação transforma? Não. A constelação, ela te dá o subsídio, ela te dá o substrato, ela te dá a direção e a informação para que você se reposicione de um modo diferente com aquilo que vem você está lidando. Então, a constelação em si não tem nenhum, vamos dizer, não tem força em si, porque a força está na permissão que você dá para aquela informação gerar algo novo dentro de você. É isso que é maravilhoso, né? A constelação ela é respeitosa. Ela deixa... Você é a pessoa mais importante. Então é isso. Se você tiver alguma situação particular, se você quer resolver algum problema, se você tem um sofrimento, se você tem uma dor, se você tem um problema, uma dificuldade, uma doença, se você tem algo que você gostaria de resolver isso aqui, eu vou pedir que nesse momento você entre em contato com a sua necessidade pessoal. Eu vou pedir, sugerir, quem quiser, para você fechar os olhos. E fechando os olhos, você olha para isso que você gostaria de ver transformado na sua vida, como se fosse diante de você uma luz. Todos nós temos coisas que nós queremos mudar, crescer, aliviar. Então você olha para isso. Como essa luz diante de você. Às vezes são coisas graves, às vezes são doenças graves. E nesse momento, você imagina que essa luz, que essa questão que você queira melhorar, transformar, que ela nesse momento, ela se torne uma pessoa. Eu não sei se é um sexo masculino, feminino, mas ela diante dos seus olhos, você de olhos fechados, ela se transforma em uma pessoa. E você olha para essa questão sua nos olhos dela.
E procura olhar sem nenhum tipo de emoção, sem dor, sem sofrimento, sem desejo que ela desaparecesse ou sumisse ou se curasse, sei lá o quê. Simplesmente porque isso chegou na sua vida por algum motivo que talvez você não saiba. Mas quando você olha nos olhos desta sua questão e você sai das suas ideias, das suas crenças, e você simplesmente olha para ela e sente. E você diz silenciosamente dentro de você: eu vejo você. Essa frase tem muito respeito, tem consideração. Você enxerga essa questão e você aceita que ela existe na sua vida, e você, nesse momento, não quer mais se livrar dela simplesmente. Não é simplesmente aquela dor de cabeça que você quer se livrar, não. Ela chegou, ela existe por algum motivo, para te levar para um lugar melhor. E quando você diz, eu vejo você, você aceita que ela está na sua vida por algum motivo. E quando você aceita que ela está na sua vida por algum motivo, você está dizendo sim à vida. E quando você diz sim à vida, você respeita as tuas ancestrais, você respeita a sua dignidade, você respeita sua história de vida, você respeita tudo o que aconteceu até agora, você respeita seu pai, você respeita a sua mãe, você respeita toda a vida e você diz sim à vida. E isso é muito lindo, esse respeito. E quando você aceita isso que acontece com você, sem nenhuma resistência, você vai ver que ela já perde força diante de você, só pelo fato de você aceitar. Agora, se você conseguir, finalizando quase, tá? Mantendo os olhos fechados, se você conseguir agradecer, mas, doutora Dailton, agradecer por uma doença? Agradecer por algo difícil? Sim, agradece. Porque através disso você está crescendo e você está ganhando força interior. Muito obrigado. Eu vejo você. Isso. E agora, como se você imaginasse que essa pessoa está indo, ela vai se esvaindo, ela desaparece. E veja agora qual é a emoção que aparece em você. Qual é essa emoção? É alívio? É paz? Quem sabe amor? Felicidade? E você diz sim a essa emoção igualmente, porque ela também vem para você ser mais você mesma. E agora você faz uma respiração bem profunda. E você solta o ar, solta o ombro, relaxa aí e pode lentamente abrir os seus olhos. Bom,
Antes da gente começar novamente, eu vou abrir agora para perguntas. Eu vou abrir para 3 perguntas. E para você fazer a pergunta, quando você clica nos 3 pontinhos azuis, aparece na minha... Cadê? Aparece aqui, levantar a mão. Não, tem que levantar a mão, acho que é lá no bate-papo. Arquivo... Espera aí. Tem um que é lugar a bater, participantes. Produzir. Habilidade, apoio. É que no meu era tão... Lá. Patrícia conseguiu levantar a mão. A Renata conseguiu. Já tem 2 levantadas a mão. Pronto, já tem a Miriam, a terceira levantada a mão. Muito bem. Então, essas 3 primeiras, começando com a... Quem foi a primeira? Foi a Patrícia. Patrícia, qual que é a sua pergunta? Você consegue liberar o som? Consigo sim, acabei de Ótimo. liberar. Às vezes, quando o nosso corpo fala conosco, né? Às vezes, quando a gente sai de um exame, passa por um médico ginecologista, você, de um tempo para cá, desenvolve um aumento, por exemplo, no ovário. Você sabe que aquilo ali tem um significado além de puramente orgânico, é o corpo falando conosco. Uhum. E alterações na vida da gente, assim, de uma hora rápida, costumam deixar a gente um pouco mais tenso, de às vezes não estar entendendo a mensagem do corpo, né? Uhum. E qual que é a sua pergunta? Ou não é uma pergunta? Prontinho, agora eu consegui falar, eu não estava conseguindo desativar o microfone. A pergunta é isso, esse tipo de alteração no seu corpo pode ser uma mensagem do corpo para uma questão sistêmica ou para uma questão nesse sentido, por exemplo, um ovário aumentado direito, ele pode representar alguma questão sistêmica ou não? Eu estaria, assim, Ok, exagerando em pensar nisso. ok. Então vamos lá, respondendo a sua pergunta. O ovário igualmente assim como a pineal, é a parte do corpo da mulher que tem uma conexão espiritual. Então é como se os 2 ovários fossem 2 centros de energia que conecta com o lado espiritual. O seu ovário direito, ele conecta com o seu pai e com o seu relacionamento. O seu ovário esquerdo se conecta com a sua mãe e com seus filhos. Então, quando existe alguma forma de resistência, resistência é qualquer forma de não aceitação. Então, é muito comum a gente pergunta assim, como é que seu pai? Meu pai era alcoólatra, não sei o que, ausente. Então, eu tenho uma resistência ao meu pai em aceitá-lo do jeito que ele foi. Qualquer forma de resistência me impede de receber daquela fonte. Se eu tenho uma resistência a essa luz, me impede de receber a luz. Eu tiro a resistência, eu sou mais iluminado. Oi? Oi, você quer falar alguma coisa aqui? Você não sabe onde a Clara tá? Olha só. Você não faz chama ela para um... Pito. O Pito. Chama o Pito. Então, vamos lá. Então, tudo, presta atenção, tudo que acontece, desde um fio de cabelo, uma mancha na pele, um ovário, um câncer, uma amidalite, um apendicite, tudo tem significado, né? Eu até tenho um curso que chama assim, Linguagens da Doença. Como que cada sintoma, o que cada sintoma traz a mensagem? Então, sim, Patrícia, ovário direito, tem muita coisa por aí. E por ser um momento rápido, a medicina da matéria, a medicina cartesiana, já se preocupa, já quer, já começa a pensar em câncer. Não, calma. Tem muita coisa antes de um câncer. Tá? Então, assim, sim, tem que ser investigado o ovário, propriamente dito, mas tem que ser vista qualquer causa emocional.
desse aumento, ok? É isso aí. Obrigado pela pergunta. Renata Lua. Consegue ativar seu som? Não, não consegue. Desativei. Pronto, agora ativou. Olá, muito obrigada pela oportunidade de poder fazer a pergunta e poder Seja estar aqui com bem-vindo e obrigado vocês. pela presença. A minha pergunta é bem, acho que simples e óbvia, mas eu acredito na sua resposta. Eu gostaria de saber se, através da constelação familiar, a gente consegue sanar um comportamento repetitivo familiar ou algum tipo de, pode-se até dizer maldição familiar, uma coisa que se repete constantemente e que a gente observa, né, e tenta entender. Ok. Importante pergunta, que é o seguinte. Então, não existe maldições familiares. O que existe é a repetição de um padrão que vai contra a fonte da vida e que nós encaramos como maldição. Por exemplo, a família Kennedy. Família Kennedy que tem lá, né? O Kennedy que morreu em 63, depois vem o irmão, os dois eram senadores, todos são afligidos, um filho perde uma perna e vem vindo. Então, assim, é algo que se repete na família, que a gente pode pensar que é uma maldição, mas não é. É que lá atrás tem uma origem de algo que está gritando, que está querendo ser visto, que está querendo ser olhado, valorizado. Então, sempre que existe algo relacionado com a exclusão no passado. O que é exclusão? Alguém perdeu o direito. Alguém teve um grande prejuízo. Alguém perdeu a vida. Um apaixonado deixou de se casar com uma mulher porque essa mulher escolheu o outro. Então, o prejuízo desse gerou o benefício do outro. Então, sempre que há algo excluso... Oi, meu bem. Tá. Agora o papai está aqui conversando. Eu já vi, esse é um presente meu, tá? Depois a gente conversa. Continua procurando ela lá, tá? E aí é o seguinte, então sempre que há outra coisa, nada é por acaso, tá? Nada. Qualquer interrupção eu aceito como fazendo parte. Eu não brigo contra o que acontece. E aqui tem um grande ensinamento. Se vocês quiserem já aprender, desde já nunca brigue com o que acontece. E isso aqui é importante, mas não é mais importante do que aquilo. Né? Então, Renata, sim, a resposta é sim. Quando você pegar aquilo que foi excluído e traz e inclui, dá um lugar, né? Aquilo não precisa mais se manifestar e perde totalmente a força, né? Se é uma repetição, repetição por fidelidade, fidelidade é infantil, perde a força. Agora, a força da resolução não está na constelação, está no que ela mostra e no que cada um vai fazer com aquela informação que vê. Tá bom? Como qualquer medicina, né? Mostra pra gente o que está errado e a gente que tem que ter atitude, né? Eu sou um tipo de médico que muitas pessoas não ficam. Porque elas chegam, elas querem que eu as cure. Eu vou dizer, eu não vou curar você. Eu vou mostrar para você o que você tem que fazer e você vai se curar. Porque a força da cura não está em mim, a força da cura está em você. Mas a mim cabe mostrar o caminho e a direção. Agora, não é um remedinho milagroso, não, é você que vai se curar. Sim. Valeu? Obrigada, doutor. Obrigado, prazer estar aqui. Miriam, sua vez. Aqui. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, seja Prazer, bem-vinda. doutora Dailton, estar aí contigo, uma honra realmente, felicidade. Que bom ter você por aqui, querida. Que bom. Então, minha pergunta é, né, como estudante, estou estudando as constelações, as terapias, e
eu acho que assim como eu, diversas pessoas também passam por isso, quando a gente se abre, né, ao novo, a entender todos esses processos da nossa vida, da nossa saúde, do nosso corpo e mente, parece que aí sim que vem as dificuldades, né? Então, uma dificuldade que eu tenho é compreender, aceitar pai e mãe. Já fiz diversas meditações, mas eu sei que existe algo na minha relação, né, de pai e mãe, não importa qual agora, mas existe um bloqueio. Por mais que eu consiga olhar para eles e entender, tentar não julgar, existe alguns comportamentos que sim, o julgamento se mantém, porque eu não acordo, não estou de acordo com aqueles comportamentos, né? Então, a minha dúvida é essa, né? Como realmente sentir que eu consegui acolher, né? Abrir mais a mente para isso, né? Para esse julgamento e poder sentir essa liberdade. Acho que a sua pergunta é de todos nós. É um desafio meu também, da minha vida. Como eu disse, eu comecei falando, eu passei 50 anos julgando meu pai. E quando a gente julga, a gente não ama. Julgamento e amor são duas coisas que não caminham de mão dadas. Então, toda hora, toda vez, toda situação que entra, um momento onde você analisa algo, julga algo, não tem amor. E se não tem amor, algo estéril, é seco, não leva para nada. É curiosidade, é conhecimento. Conhecimento todos nós temos. Você acabou de falar, você tem o conhecimento que você deve, você tem que tomar o pai, tomar a mãe. Você nem tem, tá? Mas seria bom para você. Então, a primeira questão é essa: enquanto existir julgamento, isso não vai acontecer. É lógico que isso não acontece com uma mágica, um botãozinho que você acende. Então, esse julgamento ele vai descendo numa curva descendente, até chegar a um ponto que ele permita que você consiga aceitar, acolher o pai e a mãe. E existe uma confusão entre o que é honrar pai e mãe. Honrar não é concordar totalmente. Eu amo meu pai, mas assim, se eu falar que eu concordo, eu não concordo, eu não assino tudo que ele fez. Mas eu entendo e eu não julgo que ele teve as razões para ele fazer aquilo e aceito o que ele fez. Entende? Então essa é a grande diferença. Então o que acontece? Enquanto você julga, ou você, ou qualquer pessoa que julga, enquanto eu julguei durante 50 anos, eu estava em que lugar? Mais alto, igual ou inferior? Alto. Só julga quem é maior que o outro. Quem é menor não julga o outro. O réu não julga o juiz. O aluno não pode avaliar o professor. A filha não pode avaliar o pai e a mãe. Então, enquanto há julgamento, não existe amor. E isso é o que te impede hoje de olhar para o seu pai e sua mãe sem as crenças que você desenvolveu durante a vida, o que é certo e o que é errado. Estava falando, por exemplo, aí de maldição. No campo espiritual, não existe certo, não existe errado. Tudo é como é. Então, aquilo que a gente vê, a morte, a guerra, a epidemia, nada é bom, nada é ruim, tudo é como é. Nada é certo e nada é errado. Então, não existe esse certo e errado, né? Então, porque não há, enquanto não há julgamento, existe amor. Quando começa a existir julgamento, certo, errado, não tem amor. Então, o seu desafio é alcançar esse entendimento, se livrar das crenças e poder amar totalmente. E aqui, eu acho que é isso, né? Tá respondido? Legal. Obrigado, Miriam. Olha, nós já temos aí 35 minutos, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos
Como eu disse, tinha 3 perguntas. Eu imagino que essas 3 perguntas tenham sido boas para todos. Nós temos aí 186 pessoas nesse momento. Eu vi que a Débora levantou a mão, a Eliana também levantou a mão. Eu agradeço. Nós vamos dar um tempo agora e vamos começar a constelação propriamente dita, tá? E numa outra situação a gente vai respondendo as perguntas de vocês. Bom,